Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente tá aqui pra gravar sobre terror, falar sobre terror, literatura de terror, narrativas de terror de um modo geral, e pra isso eu tô aqui com dois caras que falam sobre isso, que sabem bastante sobre isso, então se apresentem aí. Eu sou o Felipe, do canal Dossiê do Felipe. Eu narro contos de terror, sou escritor de terror também. E eu sou o Fernando Ticon, do canal Hora do Terror, que faço uma review, um vlog falando sobre filmes, livros, séries, jogos, tudo relacionado ao gênero terror. Então, pra começar, a gente tem que começar do básico, né? O que é o terror? O que caracteriza esse gênero? Na minha opinião, o que caracteriza o gênero terror, o horror, né, até o suspense, é realmente a gente ter essa sensação de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, ele tá ali presente para nossa preservação. Então o terror vem justamente quando aquela coisa é uma ameaça muito grande, uma ameaça muito alta, provavelmente em risco de morte. Ou uma perda muito grande, onde pode desestabilizar muito a vida da pessoa, né? Existe uma mistura. Só que o terror, né, ele tende a ser uma coisa voltada para algo que a gente não conhece. A gente é algo desconhecido, algo que não está bem definido, né? Seja fantasma, vampiro, lobisomem, enfim, coisas que não são da nossa natureza, né? Não são, assim, eles exploram bastante isso. Pode ser sim uma coisa supernatural, subreal, o terror, né? O que existe, mas o fato da gente não conhecer o assassino, o fato da gente não conhecer até que ponto o assassino é capaz de ir, né? Para matar você, ou o motivo que ele está fazendo isso, ou de onde vem essa ameaça, isso também gera essa sensação de medo, essa sensação de terror, né? O terrorismo vem daí. Né? Inclusive, isso que você falou sobre sobrevivência, é que muito se diz que o terror tem relação com a morte, eu acho que tem mais a ver com a sobrevivência mesmo, isso. Porque esse sentimento de urgência que existe nas histórias de terror é justamente para você saber quem vai sobreviver e não quem vai morrer. Até existem alguns gêneros onde o intuito é só ver morte mesmo, mas geralmente as histórias mais clássicas, elas trabalham essa coisa da urgência da sobrevivência. Isso é do ser humano mesmo, e até essa ligação do desconhecido com a morte, eu acho que além da finitude da vida, o que dá medo na morte é justamente o desconhecido. Eu acho que se a gente soubesse o que realmente existe após a morte, talvez a morte não causasse tanto medo assim. Então acho que é daí que vem essa ligação da urgência e de sobrevivência. E é daí que vem essa diferença entre terror e horror, que a gente vê aí no cinema, né? No Brasil é terror e nos Estados Unidos eles falam horror movies, olha só. Porque qual é a diferença? O filme de terror, ele cria essa sensação de perigo iminente, né? Você tá sempre sob terrorismo, né? Você não sabe de onde vai vir essa ameaça, essa tentativa contra a sua vida, mas você sabe que ela existe. Então viver com esse medo, continuar a vida com esse medo, com essa vingança em mente e tal, é sim o terrorismo, é o terror que a gente vê os filmes de terror. Mas nos Estados Unidos eles tratam isso muito mais como um filme de horror, como foi o início do cinema, né? O cinema tratava isso como filmes bizarros, macabros e tal, de horror, porque eles exploravam o quê? O visual, as coisas que te chocavam. O suspense não vinha tanto no início da era do cinema, né? Era muito mais os efeitos práticos, o experimentalismo, né? Aquelas edições de câmera, ainda na época do preto e branco. Então o horror vem o quê? Para te chocar, para te deixar ali angustiado. Ele te mostra cenas fortes, pessoas no início do cinema eram pessoas deformadas, ou maquiagens exageradas, representações de demônio e tal. Então o espectador que não tinha nenhum conhecimento, nunca tinha visto isso na vida, quando ele ia ao cinema, ele ficava horrorizado, ele ficava impactado. Eu acho que a sensação mais próxima do horror, assim, que eu posso tentar descrever é quando você tá diante de algo horrível e você fica completamente paralisado sem nenhuma reação. Você só fica absorvendo aquela coisa. Por exemplo, você assistir alguém morrer na sua frente. Ou você vê um fantasma que tá ali, sabe, na sua frente, você não tem escapatória. Aquele momento é puro horror. Você tá num estado de choque, onde você não tem nenhuma reação. Diferente do terror, que é um medo, uma presença que continua te acompanhando. E aí, pro suspense, qual seria a diferença? O suspense, ele trabalha muito com a ironia dramática também, né? Então, é sempre coisas que você sabe que vai acontecer, sabe que vai, modificar alguma coisa, você fica esperando. Você teme pela vida do personagem porque você viu algo que o personagem não viu. Então, você sabe mais do que ele. E isso pode ou não atentar contra a vida dele. Tem isso também. Então, existe essa diferença, né? O suspense, ele trabalha sobre o medo, mas não exatamente o medo de morrer ou de algo, assim, absurdo acontecer. Pode ser também. Mas quando as cenas são mais assustadoras, ele tende a ir pro terror mesmo. Isso do suspense, eu gosto muito da entrevista do Hitchcock, que ele fala sobre
a diferença entre surpresa e suspense, se tem uma bomba embaixo da mesa e essa bomba explode, isso é só surpresa. Mas se eu te mostro a bomba e você fica na apreensão de que a bomba vai explodir, isso é suspense. Eu acho que o terror, ele geralmente necessita dessa construção do suspense. Eu acho que o terror, ele é quase como escrever comédia. Você tem a preparação e você tem a punchline. E a punchline, ela precisa da construção. Para você ter o choque final da revelação, você precisa dessa construção do suspense. Então, eu acho que o mais importante do que a revelação ser grande, a construção até a revelação precisa ser muito grande também, precisa ser bem intencionada. E uma outra coisa importante para dizer é que o medo é subjetivo. Por exemplo, muita gente discute se O Silêncio dos Inocentes é um filme de terror, né? Muita gente acha que é suspense, outras pessoas acham que é terror, né? Por que eu falo isso? Porque é muito claro quando você tem uma mulher, né, uma protagonista, que ela é representada como sendo a policial investigadora mais baixinha de um grande grupo de homens, ou seja, ela é toda oprimida pela situação toda, do trauma do passado, e aí quando ela tem aquelas cenas mais grosseiras de investigação, pessoas mortas, e o embate final, né, contra um maníaco que está matando mulheres, com certeza, para o homem, não é uma situação tão ameaçadora, amedrontadora, quanto uma mulher assistindo. Então, o medo é sim subjetivo. A Bruxa, né, um filme aí de 2015, 2016, agora não lembro, ele é um filme de drama. Muita gente fala que é um filme de drama, mas é também de terror, porque ele usa elementos de terror, né? Então, uma coisa que você pode reparar, terror nunca tá sozinho. Ele sempre é terror com comédia, terror com ação, terror com suspense, terror com thriller, sabe? É sempre uma grande mistura. Nunca um filme, sabe, vai realmente usar só uma coisa, ainda mais hoje em dia, que é tudo tão experimental, sabe? Sim. Isso sobre o terror ser objetivo, em A Bruxa mesmo, recentemente eu estava lendo o roteiro de A Bruxa, e o roteirista, ele inicia o roteiro explicando para quem fosse futuramente dirigir, que precisava ficar explícito que toda a história se passava pelo ponto de vista de pessoas na Idade Média. Isso porque se não podia ser nada fantasioso, ele explica, não quero que seja filmado de forma fantasiosa, tem que ser assim, justamente pelo fato do terror ser subjetivo, para você entender por que aquilo dá medo, você precisa se colocar no ponto de vista de uma pessoa na Idade Média que acreditava que bruxas eram realmente uma ameaça. Então, o ponto de vista de quem está recebendo o terror, ele às vezes não vai ser o ponto de vista de quem está lendo ou de quem está assistindo, mas se você conseguir apresentar para o seu leitor ou para o seu espectador qual é aquele ponto de vista, qualquer coisa pode ser assustadora, assim. E é por isso que também eu acho que o terror em livro, na literatura, ele é muito mais potente. Porque como você não tem susto, né, você não tem os gatilhos sensoriais, né, que é a tela grande na sua cara, aquele choque visual, aquele barulho, ele depende muito da sua imaginação, depende muito de você construir na sua cabeça toda a situação, você se colocar no lugar das pessoas, dos personagens, né? Como você cria a sua imaginação, cria tudo, você pega as suas próprias referências e torna muito mais pessoal aquela história, muito mais, sabe, próximo de você do que você assistir um filme que já tá tudo mastigado. Como é que era ele fisicamente? Tá ali, tá lá desenhado. Como é que foi esse barulho? Tá ali, você tá ouvindo. Na literatura, não. Cada pessoa tem até uma própria interpretação. Puxando, então, esses pontos que vocês falaram, a gente tem, então, que o terror, ele tem alguns pontos que, vamos falar, tropos, né? Que seriam uns padrões que são para o espectador ou o leitor reconhecer que ele tá num gênero de terror, mas também existem, a gente sabe, em todo gênero, em toda literatura, em toda narrativa, existem alguns clichês que são aqueles tropos tão usados que ficou até chato, repetitivo. E assim, dentro do terror, o que vocês diferenciariam assim do que é tropo, do que é necessário para que esse gênero seja reconhecido e do que é clichê já, do que já tá batido? Cara, eu sou um completo defensor do clichê. Eu acho que o clichê, ele existe porque ele funciona. E a graça do clichê é porque se eu vejo, sei lá, uma história de fantasma, por eu já conhecer quais são as coisas, eu sei o que esperar. E sempre que o seu espectador, o seu leitor fica confortável, é o momento de você quebrar a expectativa dele. É, como eu disse, como uma comédia. Então, eu acho que todo clichê de terror, casa mal assombrada, fantasma, até zumbi, que acabou virando um clichê que ninguém aguenta mais. Tudo isso, recentemente eu assisti um filme, Train to Busan, não sei como é que Isso, coreano. Eu fui ver porque, assim, é um filme que tá passando, mas ele
subvergiu todas as minhas expectativas de filmes de zumbi. Pegou um clichê, eu falei, eu já sei o que esperar, fiquei ali sentadinho esperando. Quando eu vi, tava acontecendo várias coisas que eu não esperava. Ele subverte aquela expectativa que você cria dentro de um filme de zumbi. E ele tem zumbi, tá lá, tudo que você precisa de um zumbi tá lá, funciona muito bem, mas a forma como ele trabalha esse tema é completamente diferente, né, do que a gente estava vendo nos últimos anos. Um filme que eu dei nota 10 de 10, e é o primeiro filme que eu dou nota 10 de 10 em muitos anos, se chama One Cut of the Dead. É uma equipe de filmagem, found footage, que tá gravando um filme de baixo orçamento ali, de zumbi, idiota, só que no meio das gravações aparecem os zumbis de verdade. E eles não cortam. Depois você tem mais 40 minutos de filme, mostrando que aquilo que a gente assistiu, na verdade, era um filme pra TV, ao vivo, e mostra todo o perrengue, todo o desespero da produção fazendo aquele filme por trás das câmeras. Então a gente vê aquele filme meio idiota, baixo orçamento, e depois a gente vê um super filme mostrando como aquele filme bobo reuniu tanta gente incrível, com personalidades tão diferentes e questões pessoais tão diferentes. Então é um filme de terror trash, exagerado, grosseiro, cheio de sangue, etc. Ele se transforma num drama, sabe? Que você se conecta de um nível tão pessoal, assim, com qualquer personagem. Você fica emocionado no final, assim. Foi um filme, assim, perfeito, do início ao fim, pra mim. Dentro dessa coisa de o terror vir acompanhado de outro gênero, eu não lembro de quem é esse artigo que eu li, mas ele é um artigo muito bom que mudou a minha visão sobre o filme Alien, dizendo que Alien é um filme de terror sobre casa mal assombrada. O fantasma seria o Alien e o pessoal na nave seria os moradores, né, da casa. Então, pegou um clichê, tecnicamente, todos os tropos de casa mal assombrada estão no Alien. Então, essa reunião de gêneros, eu acho que ela enriquece muito o terror. De você vai lá ver um filme de ficção científica, você tá esperando os clichês de ficção científica e você tá acompanhando o filme de terror sem perceber que você tá acompanhando um filme de terror. Então agora vocês já falaram um pouquinho, assim, de coisas que vocês gostam em histórias de terror que vocês gostam, mas eu queria saber agora aquela pergunta: qual é a história favorita? Tanto filme, livro, jogo, histórias assim no geral. Qual é a história de terror favorita de vocês e por quê? Eu acho que de filme, pra mim, me marcou muito na infância até hoje, foi A Profecia, um filme de 76. A história é sobre um embaixador americano que tá na Itália, em Roma, ali próximo do Vaticano. A esposa dele deu à luz, o filho morreu. E aí a igreja meio que dá, cuida dessa criança aqui, órfã, sua esposa nunca vai saber. Sem ele saber que, na verdade, o filho dele é o anticristo, né? Então ele tem uma infância super feliz, super de boa nos Estados Unidos. Só que a criança começa, né, a demonstrar algumas coisas meio estranhas, sobrenaturais e tal, e as pessoas em volta dessa criança começam a morrer de forma extremamente grosseira. Pra mim é um filme que me marcou muito, porque tem uma transição, uma trilha sonora que ganhou o Oscar, inclusive, no ano, que faz essa transição do romance, né, da vida feliz da família pra esse caos, esse desespero, porque a única forma de se livrar disso é matando o seu filho. Mas como é que você vai matar o seu próprio filho, sua criança, sabe? A criança é inocente, né? Ela não sabe que é o anticristo. Ela age sem escolher, sabe? As coisas acontecem sem ela escolher. Então acho que é um drama muito incrível e também é um suspense grande, porque todo mundo quer matar a criança e os pais não sabem se matam ou não, enfim, tem todo o desenrolar. E na literatura tem A Menina Má, também, criança aí, adoro criança macabra, adoro isso. É um livro antigo, né, sobre uma mãe casada com um militar que tá longe trabalhando e tal, e tem uma filha perfeita, né, a Rhoda Pembark. E ela é uma criança perfeita, uma loirinha, vestidinho colorido e tal, só que em um dia ela se envolve num acidente, né, e meio que suspeitam dela ter matado o amiguinho da escola. E aí a mãe começa a perceber que a Rhoda pode estar envolvida em outras mortes. É um suspense muito incrível porque a gente vê do ponto de vista da mãe, descobrindo essa coisa toda. De literatura, o livro que eu li e que foi eu nunca gostei muito de terror pra ficar com medo, assim, nunca fui muito. Eu gostava mais por causa da fantasia da coisa. Mas o primeiro livro que eu li e fiquei realmente assustado foi O Iluminado. Não só por causa do terror do livro, mas porque o universo do hotel é muito grande. Acho que cada quarto do hotel já daria uma temporada de série sozinha. O livro, ele é muito... Ele causa aflição por esse isolamento. Parece que você tá isolado com o Jack Torrance no livro. Inclusive, eu sou do time que odeia o Kubrick pelo filme que ele fez. Não porque o filme tenha sido ruim, mas porque tinha tanta coisa que dava pra aproveitar que tem no livro que não foi utilizada. E ainda nisso a única coisa que me botou medo mesmo é um jogo que foi Silent Hill.
Porque eu joguei Silent Hill... O primeiro, né? Isso. Ele visualmente, o primeiro e o segundo, visualmente ele já era assustador. Mas aí eu cresci um pouquinho mais, comecei a entender inglês. Aí eu fui entender as legendas que tinha no jogo e fui entender o que era aquilo que estava acontecendo. Aí eu entendi a história e é uma das histórias mais perturbadoras que eu já vi num jogo. É muito um depressiva. negócio assustador. É muito depressiva, porque ele mistura... É muito bad vibe. Essa fantasia, né? Uma fantasia, o Silent Hill é uma fantasia, mas ele mistura a fantasia com o contexto de depressão, né? Sim. Tipo assim, de tristeza, né? O que me marcou em Silent Hill foi que, visualmente, os monstros do jogo, eles são assustadores. Mas eles não são só assustadores. Tem um motivo para cada monstro ser do jeito que é. Não querendo dar spoiler, mas, por exemplo, tem um monstro que é um pendurado por uma corda, que é tipo a mãe do cara que se matou enforcada. E aí tem um que é, sei lá, um negócio de 4, assim, que representa o cara que não fazia mais sexo porque a mulher dele morreu. E aí ele lembrava, se sentia mal e lembrava da mulher. Então, cada monstro, visualmente, você já tem esse choque de ser uma coisa assustadora. Mas quando você entende o contexto de cada monstro do jogo, ele ganha uma camada nova de terror pelo efeito psicológico de entender o que aquilo representa pro personagem. Se você não se aprofundar, você não vai entender direito. Sim. Mas se você se aprofundar, você vai entender por que aquilo te causava um desconforto tão grande. Então, é um jogo muito experimental, por isso que ele fez tanto sucesso. Sim. Mas, por exemplo, não é um jogo que eu me sentiria bem em jogar hoje em dia. Existem muitos jogos incríveis de terror também, mas são esses jogos que marcam a gente, né? Juntando isso a junção de gêneros do terror com outro gênero, tem um jogo que eu não consideraria ele terror, mas ele me deixou bastante aflito em jogar, que foi Hellblade: Senua's Sacrifice, esse é o nome do jogo. É sobre uma mulher da cultura nórdica que ela tem problemas com esquizofrenia, se eu não me engano, alguma coisa assim, e ela escuta vozes. E o motivo do jogo é você fazer o ritual funeral do marido da mulher. E aí era pra ser um jogo de ação e tal, só que você caminha no jogo pelo ponto de vista de uma pessoa com esquizofrenia. Então você não consegue confiar no que ela tá vendo e no que ela tá ouvindo. E o tempo todo é vozes cochichando no seu ouvido coisas. Parece que você joga com pessoas comentando o jogo. Essa coisa me causou uma sensação de que eu tava jogando um jogo de terror, apesar de eu perceber que não era bem terror. Mas era uma aflição que continuava lá. Exatamente. Mas naquela coisa também de o terror ser subjetivo e a partir de quem ele tá atingindo. Porque a pessoa com esquizofrenia, ela tá, de certo modo, vivendo um terror, né? E você coloca você naquele ponto de vista é muito incrível, né? Existem jogos de terror que exploram muito isso. Tem um jogo de terror onde o protagonista é cego. E aí você tem que fazer barulho. E aí você consegue ver o sonar da pessoa, né? Tipo, a projeção dela. Só que se você fizer um barulho muito alto, você chama a atenção de monstros. Então você tem que medir, assim, o tanto de barulho que você tem que falar no microfone. Exatamente. Então é totalmente experimental, sensorial. Muito bom. O terror é muito disso. Vocês estão falando, assim, de terror misturado com tristeza. Isso me lembrou de um filme e um livro que eu acho que eu poderia considerar as histórias de terror que eu gosto, assim, mais. Filmes de terror eu já assisti vários, mas de livro eu li poucos. Mas mesmo assim, eu acho que o Frankenstein da Mary Shelley, ele tem muito essa coisa da melancolia, porque o monstro, ele não é simplesmente um monstro, uma coisa irracional, uma criatura, como até alguns filmes podem passar. Na verdade, no livro, ele tem uma parte em que você vê as coisas a partir do ponto de vista dele. E ele é uma criatura muito triste, muito solitária. Ele foi gerado a partir de cadáveres, então ele é uma coisa horrenda, mas ele tem sentimentos e ele se sente mal por ser o que ele é e pelo jeito como as pessoas enxergam ele. E um filme sul-coreano que chama Tale of Two Sisters. Ele é um filme que ele tem até uma versão americana, mas a versão americana eu achei bem ruim. Mas essa versão coreana, tipo, ele é muito bom, porque primeiro que ele tem essa coisa de subverter alguns padrões assim. Por exemplo, uma cena que me marcou muito é uma que acho que a mulher tá na cama, né, e aí tem o bicho vindo assim. E aí você fica, meu Deus, o bicho tá vindo. E aí tem aquela coisa de que, aquela expectativa de que vai cortar a cena e vai passar. Mas não, a cena não corta, a cena continua e o bicho tá se aproximando e você fica naquele desespero contínuo e cada vez aumentando. Então eu acho que cenas como essa, elas quebram essa expectativa. E também a história do filme é a principal coisa, né? Uma história que é triste, que é dramática,
E a gente não fica só com medo, a gente tem vários sentimentos, a gente fica triste, a gente fica com pena, a gente fica querendo que alguma coisa tivesse acontecido diferente no destino dos personagens. Não quero dar muito spoiler, mas eu chorei, sabe? É um filme que eu gritei e que eu chorei. Então eu acho que essa mistura de sensações que vai além do medo, isso enriquece bastante o terror. É o que faz ele ser lembrado, né? Ser relevante por muitos anos, né? Obviamente você tem espaço, assim, pra filmes slash, filmes mais pipocão, Invocação do Mal, uma coisa mais comercial, né? Que são histórias tradicionais. Mas você ainda vai ter espaço pra fazer coisas, testar coisas, né? E agora, então, pensando principalmente em você que tá aí, que quer escrever sua história de terror, né? Queria que vocês dessem algumas dicas, né, pro pessoal. Cara, eu acho que o primeiro ponto para escrever qualquer gênero é entender o geral da história. Antes de escrever um livro de terror, é bom estudar como escrever um livro. Eu recebo muito, por o meu canal ser de contos de terror, eu recebo muita gente falando assim: Felipe, olha o meu conto, lê o meu conto. Aí eu vou ler o conto e parece que foi a primeira coisa que a pessoa escreveu. E dá pra ver que ela não, tipo assim, ela não seguiu algumas regras da literatura para ter uma estrutura de um conto para eu entender o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa é, antes de ir para uma literatura de gênero, é entender o geral. Pra gente escrever um roteiro de terror, entender o funcionamento de um roteiro, como é que funciona. E entender também que, como o terror é subjetivo, é muito importante você construir o ambiente onde você vai fazer o terror. A construção até o momento do terror, eu acho que é a coisa mais importante pro terror funcionar de fato. Justamente pelo medo ser subjetivo. E quando você fala construção, com certeza envolve não só a ambientação, mas também os personagens, né? Os conflitos internos, externos, quando tem, enfim. E acho que esse é o grande poder do terror na literatura, principalmente. Você tem que se conectar com os personagens. Sim. Você tem que se importar, tanto com o vilão quanto com o protagonista, não importa. Você tem que entender o ponto de vista dele. Por que tá fazendo isso? Por que aquilo tá acontecendo? E, às vezes, não saber por que tá acontecendo é importante, serve pra sua história, mas você tem que entender qual é o tema, qual é a mensagem que você quer passar. Sobre o que é essa história, né? Simplificando assim, sobre o que é essa história de terror? É sobre uma menina que tá internada no hospital, ela tem uma doença que não tem cura, e ela tá deixando uma carta, só que essa carta tem um segredo, e aí esse segredo tem confissões grosseiras e bizarras, sobrenaturais, para a família dela. Então, o irmão mais novo dela pega essa carta, como último desejo dessa garota, ele vai lá investigar a antiga casa da família. Pronto. Esse é o tema. É um irmão lutando contra esse mistério, esse suspense, para fazer o último desejo da irmã, que tá no leito de morte. Ó, acabei de inventar isso, olha. Foi bem, ó, improvisei. Eu tô pensando que você tava falando de uma vez. Então, esse é o tema. Agora, se esse irmão tem problemas pessoais ou não, se ele tem amigos ou não, se ele mora num lugar rico ou pobre, qual país ele mora, tudo isso é ambientação. Tudo isso faz você, o quê? Se conectar mais ou menos com esses personagens. Então, é muito importante você pensar nessas coisas e estudar o mínimo de literatura, né, construção narrativa, para você também ter mais ferramentas para contar uma boa história, né? Isso é essencial. Sim. Uma coisa muito importante também do terror é você respeitar as regras internas da sua história. Eu assisti um filme recentemente, A Maldição da Chorona. Ah, sim. Esse filme é muito ruim. A Chorona, que é o monstro do filme, não tem regras. Ela pode fazer qualquer coisa ou nada quando o roteirista quer. Aí a lágrima derrete coisa e depois não derrete, e aí ela pode atravessar a parede e depois não atravessa. Isso acontece muito em filme de fantasma, porque uma vez que você coloca coisa sobrenatural, meio que vale qualquer coisa. Só que se vale qualquer coisa, deixe claro isso. Não crie uma mitologia em que você diz que o seu fantasma bate na porta porque ele precisa entrar e na cena seguinte ele atravessa a parede. Então é importante você respeitar a mitologia interna da sua história. Principalmente quando você, na reta final, usa coisas e recursos e elementos que não estavam presentes na história, né? Isso é o que mata pra mim. Tipo, a reta final, a solução do problema, a solução do fantasma é uma coisa que, tipo, não foi plantada. Isso pra mim é a famosa absurdo. Arma de Chekhov. Então, isso pra mim é uma pobreza, sabe? É meio pobre essa solução, porque não é crível. E acho que pra mim é uma coisa que falta muito pra quem tá começando. As pessoas não fazem esse exercício de o quê? Reescrever. Né? Escrever é reescrever, gente. Não adianta você escrever a primeira versão, achar que tá bonito e você não pedir uma opinião. Tipo assim, as pessoas vão ver problemas. Você, no dia seguinte, vai ver problemas, sabe? A gente, olhando com a cabeça fresca, você vê como as coisas podem melhorar, o que faz sentido, o que não faz sentido.
trajetória narrativa que a gente chama, né? A linha narrativa de cada personagem. Enfim, são coisas que você só aprende escrevendo. Escrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Esse é pra mim, na minha opinião, eu acho que é o que diferencia o escritor, né? O cara que realmente quer escrever. É ter paciência de revisitar seus textos, reescrever. Então, acho que a maior dica que a gente pode dar, independente se é terror ou não, inclusive, tá? Qualquer história, estude, reescreva e continue escrevendo. E se você escreveu algo ruim agora, e tá de saco cheio, cara, vai pra próxima ideia. Publica, lança na internet, não se importa. Coloca na rua mesmo pra receber feedback e já começa a próxima história. Não para, sabe, de produzir. Porque você só vai se tornar um escritor melhor escrevendo. Então, gente, lembrando que aqui no canal tem vários vídeos sobre escrita. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição vídeos que se relacionam com o que o Felipe e o Ticon falaram. E também vou deixar, claro, os links deles, dos canais deles e tudo. E os links de sempre para as minhas redes sociais e para os livros que eu tô lançando agora. E até a próxima. Valeu! Tchau! Valeu!